Eu vou falar com você sobre o quinto mandamento da família. Nós estamos aqui nessa série de 10 mensagens para a família. E hoje aqui nessa lição que eu vou falar sobre união. Sobre a família estar unida, o casal ser um casal unido. Isso é muito importante, a família ter união. Porque quem quer trazer a divisão, separação, não é Deus, mas é o nosso adversário, é o inimigo. Então nós temos que trabalhar pela união. Às vezes você está aqui acompanhando essa palavra, essa mensagem, eu estou falando de união, muitas vezes você está lembrando, recordando, pastor, tem um familiar meu que eu não converso faz tempo, tem alguém com quem eu não falo, às vezes tem um parente, um ente querido que faz tempo que você nunca mais procurou essa pessoa. É importante derrubar essas barreiras e reatar com essa pessoa, muitas vezes se acertar, buscar o perdão. Eu já vi muitas vezes durante a caminhada, principalmente velório, às vezes a pessoa chorando ali copiosamente, chorando demais diante do caixão, porque está arrependido, porque fazia anos que não falava com aquela pessoa, porque deixou uma mágoa, algo, dividir essa pessoa do seu familiar. E agora, por que a pessoa está chorando dessa forma? Porque agora não tem mais o que fazer. Agora você quer pedir perdão, não adianta. Você quer dar um abraço? Não tem mais. Você quer dizer eu amo você, eu me arrependi pela decisão que eu... Não tem jeito. Não adianta nem levar flor lá depois. O familiar está lá? Não. Também não vai receber. Então, agora é o momento. Nós estamos tendo a oportunidade. Hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre ter uma família unida. Quem é que quer ter uma família unida? Então vamos seguir, preste atenção. Nós vamos começar no Salmo 133, versículo 1. Alguns versículos estão aqui para facilitar, outros nós vamos abrir a Bíblia. Vamos ler, quem tiver sem Bíblia vai acompanhar na tela aqui no monitor. Olha o que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? E essa união tem que ter na igreja, tem que ter em casa. Vamos lá então para a lição, começa a leitura aqui. Ó. O individualismo, ele tem se tornado uma realidade cada vez mais o que, queridos? Mais presente, né? O ser humano tem apresentado dificuldades de conviver como? Em família. Agora pega uma caneta e marca isso aqui, ó. E dividir a vida com quem, queridos? Com outras pessoas. Como às vezes em casa acaba acontecendo isso, da pessoa não conseguir dividir a vida com outras pessoas. Muitas vezes aquele familiar está passando por uma situação ruim, só que ele tem dificuldade em dividir, em falar com o marido, falar com a esposa, expor o que está passando, os filhos falarem com os pais, abrirem o coração, olha, eu estou com essa luta, essa dificuldade. Às vezes o filho conta para amigos, para todo mundo, o marido conta para um amigo, a esposa conta para uma amiga, mas o cônjuge não tem essa conversa. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade de dividir a vida dela, de falar o que está passando, às vezes até de pedir uma oração. Olha, ora por mim porque eu estou passando por isso. O casal tinha que ter essa união, de poder um conversar. Às vezes a esposa percebeu que o marido está estranho, ele está fechado, calado. O marido não conversa, não fala. Às vezes ele não divide com a esposa o que ele está passando. E Deus proporcionou o casamento para que você esteja junto do seu melhor amigo. Quem deve ser o meu melhor amigo? O meu cônjuge. Para você poder falar, receber uma palavra, receber uma oração. Ainda mais se os dois estão juntos na igreja, na casa de Deus. Um deveria ajudar quem? O outro. A palavra chega a dizer que é bom que não seja um só, mas que sejam dois. Porque quando um cai, o que o outro faz? O outro levanta. Esse deveria ser o trabalho do casal. Só que às vezes a gente não vê essa união. É uma dificuldade em compartilhar. Isso é importante. Vamos lá. Continua aqui o texto que nós fomos lendo. O que passa a falsa sensação de que não precisamos de quem, queridos? E na igreja é a mesma coisa, que não precisamos um dos outros. Na igreja, às vezes, a pessoa também tem dificuldade. Ela está passando por uma luta. Ela não procura o pastor, não procura o obreiro. Não procura ninguém para falar. A pessoa vai lutando sozinha, não está vencendo. Sai da igreja. Desanima e desiste. Tem dificuldade de dividir. E Deus diz que os irmãos têm que viver como? União. Acabamos de ler o Salmo 133, 1. Então eu estou passando por uma luta. Às vezes é importante falar com alguém. A Bíblia já diz que tem que orar uns pelos outros. Vamos seguir em frente com isso. As pessoas fazem o que nós colocamos aqui? Se isolam. E esse é o cuidado que você tem que ter. Não se isole. Não vá se afastando. Não vá se distanciando de tudo que tem na igreja, dos ministérios, das atividades que a igreja nos proporciona. Esteja junto, busque ajuda, peça oração. Todo mundo tem alguma situação, mas às vezes com a ajuda e a oração do irmão nós vamos vencer. Continue comigo. Então as pessoas se isolam
e suas atividades do dia a dia não incluem outras pessoas, além de quem, queridos? Delas mesmas. Aí dentro de casa começa a ser aquela divisão. O filho vive no mundo dele, isolado, que às vezes é o quarto, o celular, o computador. O marido vive no mundo dele, que muitas vezes é chegar e sentar na poltrona do papai, pegar o controle remoto, ficar olhando um filme, uma série, um jogo, um esporte, um canal, atrás do outro. E a esposa vive no mundo dela. O mundo dela é pilotar o fogão, pilotar a máquina de lavar, pilotar o varal. E ali ela fica. E daí cada um vai vivendo a sua vida. Ou o marido às vezes vai para a garagem ou para alguma peça lá onde ele tem coisas que ele fica desmontando e montando. Quando não vai para o quarto, só fica dormindo. E às vezes aquilo ali virou cada um vivendo por onde? Por si, cada um isolado. As atividades que fazem, às vezes não é em família, são mais atitudes individuais. Agora segue em frente. Nós como igreja, olha o que colocamos. Precisamos ser os exemplos do quê, queridos? De unidade, estamos unidos. Uma família representa um conjunto de pessoas. E uma igreja representa um conjunto do quê? Você está aqui representando sua família, você veio lutar por eles. Continue. Temos de entender que Deus não nos criou para vivermos como, queridos? Sozinhos. O corpo de Cristo só pode existir se todos os membros estiverem unidos. E uma família só se realiza se todos também compartilharem do que, amados? Da unidade. Então, dentro de casa tem que acabar aquela questão do eu, meu. Na verdade, quando a pessoa casa é nós, e agora o que era meu é nosso. Esse deve ser a atitude da família, da casa, do cônjuge. É nosso agora. Não é mais eu, é nós. Nós vamos, nós podemos. Isso aqui é nosso. Essa casa não é minha, essa casa é nossa, é da família, do pai, da mãe, do cônjuge. Ali, então vamos lá. Romanos 12:5, olha o que diz a palavra de Deus. Assim nós, o que nós somos? Que somos o quê, queridos? Muitos, imagina quantos cristãos nós somos, né? Olha o que a Bíblia diz. Somos um só corpo em Cristo, cada um é uma parte. Mas individualmente nós somos membros uns de quem? Ou seja, um deveria estar ajudando o outro. Vamos lá, segue em frente. Brigas, conflitos, opiniões divergentes. Muitos são os motivos apontados como a causa do quê, queridos? Dos entendimentos, né? O desentendimento que há dentro de casa. Se olhar, a maioria das confusões, das discórdias, das brigas, dos problemas familiares, são por motivos que não são tão importantes assim. Vamos lá. Temos consciência de que as pessoas não são iguais. Isso é uma grande verdade. Por conta disso, enxergam a vida como? Com outros olhos, ou seja, porque cada um teve uma criação, cada um teve uma infância. E normalmente você não vai casar com uma pessoa igual a você. Você acha semelhanças enquanto está namorando. É isso que atraiu você, alguma característica, alguma semelhança, e a pessoa ela só mostra a parte boa, né? Depois que você casou, meu Deus, como essa pessoa é diferente, teve uma criação diferente, o pai e a mãe diferente, tem princípios diferentes, comportamentos diferentes, formas diferentes de resolver. Nossa, pastor, que loucura é. Eu sempre digo que quando você casa com uma pessoa, você não vê, mas cada um está levando uma mala invisível. Você só abre e depois começa a conviver com a pessoa. Cada um vai abrindo a sua mala e vai mostrando uma bagagem que o outro não sabia que vinha junto. Mas vem, você casou com uma pessoa diferente. Mas mesmo sendo uma pessoa diferente, temos que manter a unidade no casamento. A unidade na família. Isso é importante, vamos lá. Mas uma coisa precisa ser considerada, lê com o pastor. Ter unidade é mais importante do que o quê? Do que ter razão. Estar unido é mais importante que vencer o que, amados? Então aprenda uma coisa, levanta a mão direita e diga com o pastor, diga ser feliz ou ter razão. Faça uma escolha. Porque às vezes você luta pela razão, tudo bem, mas um vai dormir no sofá e o outro onde? No quarto. Todo mundo perdeu a batalha. Um vai ficar sem falar com o outro uma semana. Não vencer a batalha. Então às vezes é melhor ser feliz, entregar a razão e orar. Vai em frente, segue aqui com o pastor. Por meio da palavra, percebemos que em alguns momentos os discípulos de Jesus, eles também se desentendiam, mas apesar disso, nunca se separaram. Mantiveram-se unidos nos bons e aonde? Assim tem que ser o casamento, a família. Nós vamos passar por momentos bons que seja a maior parte do seu tempo, mas às vezes também poderão, ninguém deseja, ninguém quer. Poderão surgir os momentos ruins. Também na família, no casamento, na vida financeira, na saúde.
Mas vamos manter a unidade. Agora leia o versículo de Lucas 9:46, falando sobre os discípulos. Começou uma discussão entre os discípulos de qual deles seria o quê, queridos? O maior. Vamos para o próximo parágrafo que diz. Uma discussão boba, uma disputa por posição. A maioria das contendas também começa por motivos o quê? Fúteis dentro de casa, coisas pequenas, às vezes se a gente pensa melhor, a gente, puxa, não deveria ter brigado, discutido, não deveria ter falado, feito. Vamos parar e pensar mais. Tenha sabedoria. Não vá adiante com discussões tolas que podem atrapalhar a harmonia do seu lar. Assim deve ser a nossa família. A unidade vem em primeiro lugar, acima dos interesses individuais. Disse Jesus, Mateus 12:25, leia com o pastor, todo o reino dividido contra si mesmo. O que ele é, queridos? É devastado. Agora vamos lá. E toda cidade ou casa divididas contra si mesma, ela não subsistirá. E quem é que quer dividir o casal? Quer dividir os pais dos filhos, afastar? Isso é o inimigo, é o diabo. A gente sabe que essa não é a vontade de Deus, a nossa família tem que estar unida. Isso do casal estar dividido, os filhos estarem divididos, a família separada. Às vezes você tem um familiar que você não conversa faz tempo, isso não é bom. Pastor, mas aquela pessoa fez, perdoe. Mas ela não merece, eu sei que às vezes a pessoa não merece. Deus nos perdoa tanto mesmo sem a gente merecer. É importante perdoar. Vamos seguir em frente? Continue. Sabendo disso, faça tudo o que estiver ao seu alcance para ter paz em seu lar. Em Efésios 4, nós vamos ler esse texto agora, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou abrir a minha Bíblia, quem tiver pode, ou acompanha na tela, então, no monitor. Eu vou ler para você Efésios capítulo 4, o que o apóstolo Paulo falou aqui para nós, e nós vamos ler juntos o que diz essa palavra aqui. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Efésios 4:1, que andeis como é digno da vocação com que fostes o quê? Chamados. Somos filhos de Deus, então tem características. 2. Primeira característica de todo filho de Deus. Puxa uma seta aí na sua folha e anote. Humildade. Essa é uma característica muito importante que nós temos que buscar no Senhor, vencer a si mesmo, buscar essa característica. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que ter? Humildade. Deveríamos andar assim para a família melhorar. Por que humildade, pastor? Vou te dar uma explicação sobre Jesus. Aqui está a cruz, você está enxergando ela aqui comigo. O que nós temos que entender? Que um dia Jesus morreu aonde? Na cruz. Mas antes dele morrer, a Bíblia diz que ele estava ali na cruz, ferido, machucado, ensanguentado, com dor. E as pessoas ficavam caminhando e escarnecendo dele, cuspindo, dizendo, desce daí, cadê o teu Deus? Tu é o Cristo, faça isso, aquilo, salva. E falando tantas coisas para Jesus. A grande pergunta é, a gente não vê Jesus se vingar, não vê Jesus ficar com raiva, não vemos o mestre guardar mágoa, nem mandar fogo do céu para matar todo mundo. Ao contrário, ele ora e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que. Ou seja, eles estavam tendo uma atitude para humilhar Jesus. Agora entenda, Jesus não se sentiu humilhado. Por quê, pastor? Porque só se sente humilhado quem tem orgulho. Jesus era humilde. E a Bíblia diz que ele é humilde e manso de espírito. Por que ele não se sentiu ofendido? Por que ele não tinha raiva? Por que ele não queria se vingar? Por que ele não quis devolver? Porque Jesus era desprovido de orgulho. Toda vez que você fica magoado, chateado, você quer brigar, devolver, está com raiva, com ódio de alguém, é porque o seu orgulho está produzindo isso. E a gente tem que vencer a carne. O texto aqui está dizendo, leia, e com toda o que, queridos? Humildade. Se nós tivermos mais humildade, muitas coisas que estão te atingindo hoje, daqui a um tempo não vão te atingir mais. Às vezes alguém vai olhar e vai dizer, olha o que o fulano fez para você, falou para você. Você vai dizer, olha, eu nem percebi. Ou seja, você está com humildade, aquilo que a pessoa fez, e às vezes fez, nem atinge você. Muitas vezes o outro vai se ofender por ti, e você não vai ser atingido, você vai ficar mais em paz. Então, primeiro passo do cristão, nós temos que buscar o quê? Humildade. Muitas das brigas, discórdias, questões dentro do seu lar, elas vão começar a terminar. Se nós buscarmos essa característica que Jesus está dizendo. Continue com o pastor, vamos lá? No versículo 2 aí de Efésios 4. Com toda humildade, o que mais que nós temos que ter, amados? Mansidão, são características que nós temos que buscar. Essa é a vocação que nós fomos chamados, filhos de Deus. Temos que andar assim. O que é mansidão? Mansa é uma pessoa tratável. Você chega para ela e fala, fulano, eu quero conversar com você, olha, eu quero que você mude nessa área,
melhore na outra. Quero que você faça tal coisa, tal outra. Olha, você está errado aqui para fazer assim, assado. A pessoa vai olhar para você e vai dizer muito obrigado. Puxa, você está me corrigindo, me ensinando para o meu bem. Pá, quero te agradecer. Olha, eu vou me esforçar para melhorar mesmo. Não quero mais fazer isso. A pessoa é mansa. Mas agora corrige alguém que não é manso. Fulano, eu queria falar com você para você. Você está falando isso para mim? Tu não te enxerga? E tu não viu que tu tem que mudar lá, que tu não faz tal coisa, não faz tal outra, que não sei o quê, aquele dia tal outro, não sei quando. Graças a Deus a gente não tem ninguém assim em casa, diga amém. Mas o que nós temos que buscar? Ter o quê, queridos? Mansidão. O pastor pode chegar na pessoa, irmão, eu queria que você mudasse aqui. Bah, pastor, muito obrigado. Eu vou mudar. Agora chega na pessoa que não é mansa, irmão, eu queria que você mudasse. Ah, não sei o quê, papapá. E não... A pessoa vai ter sempre uma justificativa, porque ela não é mansa. Isso é uma característica que nós temos que buscar. Terceiro, segue com o pastor, vamos lá. Isso é a característica de todo cristão. Isso vai evitar as brigas na sua casa e no seu lar. O que mais? Mansidão, continue comigo. Longanimidade. Pastor, o que é longanimidade? Longanimidade é paciência. Então você tem paciência para lutar, para batalhar, para não agir, para esperar, para aguardar o momento certo. Paciência, a gente tem que pedir isso para Deus. Continua. O que mais que nós temos que ter? Suportando uns aos outros como em amor. Então aguente firme, às vezes é uma fase do seu familiar, vai mudar, vai melhorar, essa fase vai passar, e às vezes por amor a Cristo, você vai aguentar firme, você vai orar e vai batalhar para que haja mudança na vida daquela pessoa. 3, olha o que o apóstolo fala para nós, procurando guardar o quê? A unidade, que é o que eu estou falando contigo nesse 5º mandamento hoje, união da sua família. A unidade do Espírito pelo vínculo do quê, queridos? Da paz. Agora vamos para a explicação que colocamos aqui de Efésios 4, leia. Paulo explica que fomos chamados para vivermos em comunhão. Porém, por causa da natureza humana. O que é natureza humana? Que nós vamos falar um pouco, marca aí com a caneta. Que é o que, queridos? Egoísta. E isso nós temos que vencer para ter unidade, para viver em família. O egoísmo precisa ser vencido. E normalmente quando a gente entra para dentro da família, às vezes a gente é egoísta, não compartilha, não fala, não ajeita as coisas, pensamos só em quem? Em nós. E esse vai ser o grande cuidado. Eu estava dando o exemplo aqui nas outras reuniões e falando. Às vezes a pessoa não gosta de viajar. Aí porque ela não gosta, seja o marido ou a esposa, a família inteira não viaja. Não, pastor, é que eu não gosto. Quando bate minhas férias, eu só fico em casa. Porque às vezes é o costume da pessoa só ficar dentro de casa. Por quê? Olha, irmão, cada um teve uma vida, um passado, não tem como falar sobre todos. Porém, existem alguns casos. Talvez os pais não eram de viajar, os pais não eram de passear. A pessoa está acostumada desde pequena a só ficar onde? Em casa. Pode ser outro caso, que às vezes fez uma viagem para a praia, inventou de entrar na beira, a pessoa não era acostumada com a água, não foi com ninguém, entrou lá, bateu uma onda, deu uma queda, tomou um pouco d'água. Não, agora não vou mais na praia. Isso nem leva a minha família. Aí fica a família toda que nunca passeia, não tira férias. O que essa pessoa está sendo? Está pensando só em si. Pastor, mas eu não gosto. E não gosto de água. Então vá, leva a sua família, bota uma barraquinha, sabe? Um gazebinho, bota um guarda-sol. E sabe o que você faz? Deixa os filhos brincarem, se é o marido ou a esposa, ir para a água. Fica na areia. Mas crie memórias na sua família. Se você, não fica ofendido comigo, é um bicho do mato, não obriga a sua família a ser um bicho do mato. Amém? Porque às vezes a pessoa é o bicho do mato, não gosta de sair. Mas não obriga a sua família, porque agora não é mais eu, somos nós. Organiza a família, cria memória na vida do filho, leve para passear, vá, ajeite as coisas. Às vezes o marido ele é egoísta, ele chega em casa, ele só fica no sofá e na TV. A esposa só fica na cozinha, só o que ela sabe fazer, o quê, pessoal? Tudo bem, tem que cozinhar bem, mas às vezes é só isso. E o filho só no computador, está cada um vivendo para si mesmo. Não há família. Sabe uma coisa muito difícil de acontecer hoje em dia que acontecia antigamente? A família sentar na sala sem TV, sem celular, sem nada, conversar, não acontece. Em volta de um violão, é difícil. Ou jogar um jogo. Amém? Antigamente a família sentava e jogava um dominó. Hoje quase ninguém mais faz isso. É cada um na sua vida, é o outro. Os jovens hoje é só computador. Então a gente tem que tomar cuidado. Pastor, mas eu não gosto de passear. Então a gente não vai no shopping. Irmão, pense na sua família. Ah, mas eu não gosto de cinema. Então eu não vou levar minha família. Pense na sua família.
Porque às vezes a gente está pensando só em nós, temos que vencer isso para ter unidade. Vamos lá. Então a natureza humana, o que ela é que nós colocamos aqui? Egoísta. Continue. O homem é tentado a satisfazer a vontade do quê, queridos? E o que a nossa carne quer? Muitas vezes dando lugar ao quê? Mágoas. A carne gosta de guardar mágoa. Não guarde mágoa. Não deixe isso dividir você da sua família. A mágoa atrapalha, cria uma barreira. Às vezes o casal fica magoado entre si, fica um tempo, um sem falar com o outro. Às vezes só conversam o básico que necessitam. E ninguém sabe, mas um está distante do outro já faz tempo. Isso não é de Deus. Vamos lá. Alimentando os conflitos familiares. Todavia, todos que provaram do amor de Deus precisam se esforçar para preservar a unidade do Espírito. Sendo o que, queridos? Humildes e mansos uns com os outros, pois só assim poderemos nos apoiar como, amados? Mutuamente. Agora continue com o pastor. Vamos ver um exemplo disso agora. Um bom exemplo de família abençoada foi a família de quem? De Filipe. Atos capítulo 21. Eu vou ler para você esse texto aqui também. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Esse homem aqui conseguiu trabalhar e levar a família dele para Jesus, levar as filhas dele para Jesus. E olha que importante o que nós vamos ler aqui no versículo 8 e 9 de Atos, capítulo de número 21. Eu vou ler para você que diz assim, ó. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, 9. Tinha este quantas filhas, queridos? 4 donzelas que faziam o que ainda? Olha que bonito, Filipe, além de ser um evangelista e ganhar almas, ele ganhou as 4 filhas para Jesus. Ele conseguiu criá-las, levá-las a Cristo. Elas eram servas de Deus na igreja. E além de serem servas, ganharam um ministério. Nem todo filho, filha vai ter, todo mundo vai ter um ministério. Elas tinham de profetizar. Temos que ganhar a família. Olha que exemplo, Filipe ganhou a família dele. Como que eu ganho minha família? Vamos seguir em frente. Tem atitudes importantes para ganharmos a família. Pois suas 4 filhas, diz o texto, jovens, viviam na presença de Deus, guardavam-se e serviam a ele, que é Deus, tá? Já a família de Noé também foi um modelo de união, está lá em Gênesis 6, do 13 ao 18, 9 e 1. Os parentes de Noé poderiam tê-lo abandonado, já que o povo não deu crédito à sua pregação. Contudo, em vez disso, entraram com ele na arca, assim como consequência da obediência a Deus. Toda a família foi preservada com vida e abençoada pelo Senhor. Uma família assim, pega uma caneta e sublinha isso, se constrói vivendo a palavra junto de quem, pessoal? Então, junto dos seus. O que a família precisa ver para se converter? Nós vivendo a palavra dentro de casa. O nosso exemplo é tão ou talvez mais importante do que a nossa pregação dentro de casa. A família, se eu quero ganhar minha família como Filipe ganhou a família dele, como Noé conseguiu botar a família dele na arca, os vizinhos não se converteram, mas a família se converteu, eu preciso viver a palavra de quem? De Deus. Família precisa, eu preciso dar o exemplo, ser um testemunho, orar, pedir sabedoria, não para testemunhar, mas também para tomar atitudes que fazem você avançar e alcançar aquele coração. Vamos lá? Os pais devem ter conversas diárias, frequentes e francas com os filhos, tanto crianças como o quê, pessoal? Adolescentes. Às vezes a gente não toma essa posição. Você que tem filho pequeno, não perca o seu filho para o inimigo dentro da tua própria casa. E às vezes a gente está perdendo o nosso filho dentro da própria casa. Pastor, o que é isso? Ganhe o seu filho e sua filha para Jesus. Esse é um passo muito importante. Não basta trazê-los à igreja, temos que ganhá-los para Jesus, para que eles permaneçam no caminho. E a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar, ainda que ele cresça, não se desviará. Assuma esse papel, faça um culto de vez em quando, chama o seu familiar para orar, dá uma palavra para o seu familiar, junta lá o seu filho, se você tem um pequeno, toda noite ou de manhã, o horário que fica melhor, antes de dormir, por exemplo, leia um trecho bíblico, compra um livro de histórias bíblicas, está cheio aí nas livrarias, leia uma palavra de Deus, faça uma oração. Às vezes a gente não está cumprindo com a nossa função. É importante você fazer isso, plantar a semente, ganhar sua família para Jesus. Agora vamos lá, siga em frente. Então você tem que ter conversas com eles. De fato, é exatamente esse tipo de comunicação constante e amorosa que a Bíblia recomenda. Vamos ler Deuteronômio capítulo 6. E olha o que Deus pede para mim e para você que somos povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Deuteronômio capítulo 6.
Então seja franco, seja honesto, pregue a verdade para os seus filhos. Não passe a mão na cabeça deles se houver alguma coisa errada que eles estejam fazendo fora da palavra. Você tem que corrigir e não ceder, mas ser razoável na palavra. Deuteronômio 6,6 diz assim, ó: e estas palavras que hoje te ordeno, Deus está falando para nós, povo de Israel, estarão no teu coração. Como é que eu vou pregar para minha família se nem no meu coração está a palavra de Deus? Porque às vezes a minha vida com Deus não está boa. Eu não estou buscando. Às vezes a gente vem na igreja, mas não teve aquela entrega verdadeira. Às vezes a gente participa dos cultos, mas não teve aquele encontro, aquela busca mesmo. Primeiro a palavra tem que estar dentro de nós. Aí depois eu consigo passar para os filhos. Versículo 7. Olha o mandamento que Deus está te dando. E as intimarás. Intimarás a quem? Aos teus filhos. Você já conversou com aquele seu filho que se desviou e teve uma conversa séria sobre salvação e o reino dos céus? Ou você só aplaude tudo que a sua filha faz ou o seu filho? Seja sério. Deus está dizendo, você tem que ir lá e fazer isso. Aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e fazendo o quê? E levantando. Sabe o que Deus está falando para mim, para você, para nós aqui? Não perca tempo. Todo momento é o momento de você ganhar a sua família, pregar para os seus filhos, e Deus vai cobrar de você dizendo, você tem que pregar para os seus filhos. É o seu compromisso passar esse amor a Deus, é o seu compromisso passar para os filhos. Pregue para eles, tire tempo com eles. Ele está dizendo levantando, deitando, em casa, onde você estiver. Surgiu uma oportunidade, ganha aquela alma para Jesus. Vamos seguir? Quando essa orientação é aplicada, o lar se torna um ambiente onde a palavra de Deus, o que a palavra de Deus é? Respeitada. A palavra de Deus tem que ser respeitada dentro da sua casa. Seu familiar sabe que aquilo ele não pode, por quê? Bom, porque aqui nesse lar a palavra de Deus é respeitada. E dentro dessa casa eu não posso tal coisa, porque eu sei que é errado diante da palavra de quem? De Deus. Segundo, não quero desagradar a fé do meu pai, a fé da minha mãe. Temos que ensinar os nossos filhos a respeitarem a palavra de Deus. Quando você ensina eles a respeitar, até na igreja, onde eles estiverem, você vai ver eles respeitar o culto, a palavra, eles vão respeitar as coisas de Deus. Eles podem estar longe de você, eles vão fazer o que é certo, porque eles aprenderam a respeitar o quê? A palavra. Ensine eles a respeitar. Continue comigo, vamos lá? Então, e naturalmente prevalecerá a união familiar onde a palavra é respeitada. Vamos finalizar com Hebreus 2,14, porque ele é a nossa paz, o Senhor Jesus, o qual de ambos os povos, o que Jesus fez? É o que Deus quer fazer na sua casa, tirar a divisão e fazer a família ser uma só. Derribando a parede de separação, que estava onde, queridos? E Jesus tem esse poder de unir a família que está dividida, o casal que está dividido, a casa que está dividida, e Deus quer fazer isso na sua família. Busque a união familiar. Quem quer a divisão não é Deus, é o inimigo. Família tem que estar unida. Vamos ficar de pé para orar. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal e envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.